Meus irmãos, eu vou aguardar um pouquinho só para que algumas pessoas possam se posicionar, porque o assunto hoje é entre o sagrado e o profano. É um assunto importante para todos nós que temos uma vida espiritual, seja dentro do candomblé, dentro da bruxaria, dentro da umbanda, e falar sobre coisas profanas e coisas sagradas é um pouco difícil. Mas eu vou chegar e vou tentar colocar o que acontece. Que Deus é esse que muitos chegam e trabalham fazendo sacrifícios humanos? Aonde está essa situação? Mas presta sua atenção. Existe uma diferença entre o sacrifício humano e aquele sacrifício que na Bíblia diz que foi Deus que mandou. Que nós vemos o que na Bíblia escrito para os israelitas tomarem as cidades e matar todos os animais, todas as pessoas, tudo que lá existe. Isso segundo mandos de Deus. Aquelas pessoas que adoravam mais de um Deus, tá? Politeístas, né? Eram condenadas. E qual era a pena deles? Olha só, apedrejamento, enforcamento, ser morto pela espada, ser queimado, tudo isso o povo de Israel fazia. Então eu pergunto, aonde que está o sagrado e onde está o profano? Porque essas atitudes, hoje nós vemos que são profanas. O cristianismo, quando se colocou como religião oficial, passou a perseguir aqueles que não estavam com eles. As próprias cruzadas, em que soldados de Cristo, né, que eram colocados, matavam em nome de Deus e eram imediatamente absorvidos por cada muçulmano, cada árabe que eles matavam. Isso nós vemos dentro da religião. Dentro das cruzadas nós vemos roubo, estupro, morte. A Inquisição, a mesma coisa. Mas nós vemos também, dentro do candomblé, as lendas, porque algum sempre saía para guerrear e voltava, com muitos cativos e espólio, ou seja, ele trazia escravos. Xangô, a mesma coisa. Então nós estamos discutindo entre o sagrado e o profano. E hoje se diz que não, isso não é, aquilo não é, mas a nossa religião e outras religiões também têm esse passado, que nós podemos dizer que são o quê? Profano. Quantas mulheres foram parar na fogueira da Inquisição apenas porque conheciam as ervas, sabiam tratar? Os homens só não foram parar, muitos, porque se alegavam ser alquimistas e estavam descobrindo a fórmula de transformar metais em ouro. Meus irmãos, podemos acreditar em um Deus único ou podemos acreditar em vários deuses. Mas nós temos que ter essa liberdade. E dar essa liberdade a quem assim pensa. Senão, aonde vai estar? Nós, quando fazemos uma má ação, nós estamos profanando o templo de Deus que é no nosso corpo, a presença dele, nos tornando impuro, fazendo blasfêmia, conforme diz. Meus irmãos, nós precisamos mudar
E precisamos também entender muitas dessas coisas. Porque não basta apenas a gente chegar, lutar, fazer aquela coisa toda e dizer, não, vou trabalhar com isso, vou trabalhar com aquilo outro, estou fazendo, mas estamos o quê? Prejudicando. Quando nós começamos a prejudicar e fazer mal ao semelhante, nós estamos fazendo a presença de Deus que vive nele. Nós estamos profanando o templo de Deus no outro. E profanamos também nós, porque não ficamos lá. Uma coisa também que nós temos que procurar entender: todo bruxo, toda mãe de santo de Umbanda, pai de santo de Umbanda, de Candomblé, nós viemos aqui para ensinar aqueles que sabem menos. O Baba Yangá mandou muito bonito uma pirâmide onde mostra, quando você chega lá em cima, você desce para ensinar aqueles que sabem menos. Meu irmão, minha irmã, nós temos que valorizar a presença de Deus e ensinar. Não adianta você cobrar e dizer que a pessoa não sabe, querer cobrar e castigar. Isso está errado. É igual aquela história, você sabe com quem está falando? Porque eu tenho tanto tempo de santo, porque eu sou isso, porque eu sou bruxo, porque eu sou aquilo outro, eu sou um monte de coisa. Mas pergunto, você ensinou? Você parou para ensinar na mesma língua? Não é você cobrar, não é você castigar. Existe uma coisa que se diz: eduque as pessoas, né, as crianças, aqueles que estão começando na vida, para que você não tenha que corrigir e castigar. E muitas pessoas estão preocupadas com isso, de chegar, de castigar, de fazer aquilo, para dizer que são importantes. Isso lembra muito o que? A Inquisição, a intolerância das outras religiões, porque isso está dentro das nossas. Muito bruxo, muitas bruxas chegam e dizem assim, não, que eu sou isso, que eu sou aquilo, mas não se preocupam em se aproximar e querer ajudar. E isso é a coisa mais importante que tem. Meus irmãos, nós temos que procurar falar a língua daquela pessoa a quem nós queremos chegar e ajudar. Entender os fatores sociais e não julgar, porque, como o Baba Yangá falou, a realidade dela não é igual à realidade nossa. O entendimento, então, nós estamos cobrando uma coisa que não está ainda na época, a pessoa tem que chegar e ser preparada. E nós estamos sendo intolerantes com isso. E isso é um lado profano que está dentro de nós, que somos seres sagrados, que estamos dentro de uma religião, que estamos procurando chegar e passar. Não importa a religião, você pode ser um padre, um pastor, um pai de santo, uma bruxa, um bruxo, um feiticeiro. Mas a presença de Deus está em você. E você, ao fazer isso, você está profanando. Que você quer o quê? Apenas a vaidade de dizer que eu sou isso, eu sou aquilo outro, eu tenho tanto tempo, eu tenho aquilo. Mas pegar para chegar e trabalhar junto, não quer. Vocês observem uma coisa. Fora do candomblé, fora da magia, tudo, Jesus Cristo foi um dos espíritos mais elevados que teve aqui, juntamente com Buda, Krishna, e nenhum deles chegou a dizer, você sabe com quem está falando? Sabe quantos anos eu tenho? Sabe? Não fizeram isso, meus irmãos. Sabe por quê? Humildade e necessidade de chegar e ajudar, e não ofender, e não deixar a pessoa se sentir ofendida. Isso é um dos pontos mais importantes. Aí chegamos dentro da casa de Candomblé. Meus irmãos, Deus é onipresente e onisciente. Mas muitas vezes dentro da casa de Candomblé, nós deixamos de ir.
atender essa necessidade de saber que Deus está ali presente. Porque dentro do culto do sol, quando nós fazemos o Nangaréu, fazemos o culto do sol, nós fixamos a presença de Deus para todo sempre, porque Ele jamais deixará o local em que as energias dele, a energia da criação dele como ser, são ali manipuladas, são puxadas. Porque no momento em que você junta aquela vibração e começa a trazer, você está manipulando, trabalhando e puxando a própria energia do Deus vivo, do Deus único. Aí perguntam, mas você diz que o orixá são divindades criadas por esse Deus, como os anjos também são, e como para outros são o Espírito Santo. Meus irmãos, se não entendermos essa situação, nós não vamos a parte alguma. Porque vocês vejam só uma coisa, na Nigéria existe Ibo Olodumare, ou seja, a floresta de Olodumare, aonde a presença de Deus é viva, é um local sagrado. E assim é a igreja, a casa de santo, o templo israelita, a sinagoga. Basta você chegar e puxar. No Axé Legbar Atolá, nós fazemos o culto do sol, que é o culto que nos dirigimos a Olof, que é a representação naquele momento de Olodumare, representado pela energia que vem no sol, porque a energia do sol, ela se espalha a todos sem distinção. Ela está ali junto a todos, ela está ali participando com todos. E isso, meus irmãos, nós não podemos chegar e deixar de apresentar. O Odu, Oturá, Airá, ele diz, aonde está fincada a bandeira branca? Tá? Juntamente com o Onilê, e que a Jagumalê informa que está sendo feito um agradecimento ao Senhor de todos os mundos, ao Criador. Aquela energia começa a fluir, como no nosso pensamento. Meus irmãos, quando está escrito, quando nós falamos assim, eu vou entrar e vou consultar o Senhor meu Deus. Nós entramos através do pensamento, mentalizamos aquilo. Nós, como criatura, nos dirigimos ao Criador. E esse é um momento único. Porque, de tanto fazer isso, o Criador de todas as coisas, ele faz o quê? Ele manda os seres que o acompanham, que o servem, que o estão ali, providenciar o que estamos precisando ou o que queremos. E essa providência é o momento em que ele manda os orixás, os Irumalé, ele manda os Eborá, manda os Egungun e Egum, que são o quê? As luzes do céu. Porque esses espíritos de tamanha hierarquia, os orixás, tudo, eles vêm brilhantes, resplandecendo, mostrando como uma estrela. E isso é importante, meu irmão. E dentro da casa de santo, de tanto você trabalhar, de tanto chegar e estar ali, puxando a energia de Olodumare através de Olof, você tem Ibimimô Olodumare, o local sagrado de Olodumare, aonde você, se direcionando na direção do sol, você encontra a energia do Criador. Mas assim foi desde o princípio de todas as épocas, porque o sol representa o Criador de tudo que existe. E Olodumare representa a parte de Deus que está de expansão, que está em todos os momentos. E nós, no Candomblé, nós vemos Deus como onipresente, onisciente, o misericordioso, o piedoso.
e muito mais outras situações. Nos dirigimos a Ele, temos que estar de quê? Puro internamente, puro, porque a saudação dentro do candomblé para Deus você leva a mão na barriga, leva no coração, na boca, na testa, faz assim, porque você está dizendo que você está puro, o seu corpo, o seu coração e a sua mente. Venha de coração puro e pensamentos bons que o Criador vai poder chegar a estar com você. Meus irmãos, a Jagum Malê, o Axé Negbaratolá, cultua e presta homenagem a esse orixá, sempre em dezembro próximo do dia 21. Porque, basta vocês verem, o Trópico de Capricórnio é a data em que tem o dia mais longo do ano. Ou seja, o Sol está presente por mais tempo sobre a Terra. E esse é um momento importante para nós. Não podemos deixar nunca de estar com Deus nesse momento, de sentir a vibração dele. Por quê? Temos orixá, temos Eborá, temos isso, temos aquilo, mas nós temos o Criador, aquele que é porque é, que existe por si mesmo. Essa é a visão do candomblé, mas que é esquecido muitas vezes dentro da casa de santo. Qual é o momento em que você chegou e colocou alguma coisa ali para Deus? Não que ele precise, mas que ele vê que você seja reconhecido. Os americanos, eles têm uma situação muito interessante. A data mais importante para eles, às vezes, não é o Natal, mas o dia de ação de graça. O dia que eles dão graça ao Criador de todas as coisas. É um momento importante. E nós precisamos, meus irmãos, do momento da mão de Deus sobre nossas vidas. Esse é o momento em que ele pode permitir que o orixá, que a entidade de Umbanda, qualquer que seja, venha nos socorrer. Agora, se você não tiver essa ligação com Deus, você não conseguir, você vai fazer com quem, meu irmão? Com quem que você vai fazer? Com quem que você vai buscar? Isso é importante que você tenha essa noção, porque o orixá é uma energia criada da mesma forma que nós fomos criados. Por que nós falamos que no candomblé, não, Iemanjá é santo, Oiá é santo, Exu é santo, ou Xangô, tudo, porque são santificados, são uma coisa pura. Da mesma maneira que quando nós rezamos, Pai nosso que está no céu, santificado é o seu nome. Então só de você chegar e dizer o nome de Deus é santificado. Não temos expressão para colocar mais acima. Mas, com toda certeza, temos que entender que o nosso lado, que está dentro de nós, o profano, ele luta contra o nosso lado sagrado, aquela nossa busca por uma evolução espiritual. Aí me perguntam muitos, Pai de Santo, a gente sabe que o senhor é de esoterismo, participou, e isso e aquilo outro, tudo. Isso daí não tem Deus, tem? Meu irmão, aonde que pode ter um lugar sem Deus? Não tem. Senão ele não seria onipresente. Mas, dentro da bruxaria, dentro do candomblé, dentro de tudo, há
a presença e a vontade de estar com Deus. Tanto é que a religião é o quê? Te religar a Deus. Meus irmãos, dentro disso existe muito o quê? O sacerdócio corrompido. E o que é isso, sacerdócio corrompido? São aqueles sacerdotes que usam a palavra e a religião para o seu engrandecimento e bens materiais. Ele ainda não estava preparado, ele ainda não tem aquela sua fé. Ele se deixou corromper pelas coisas materiais, pela vaidade. Passou uma situação que foi retratada muito interessante numa minissérie que se chamava Chica da Silva, em que o inquisitor foi agraciado com muito diamante, tudo aí poderia chegar e deixar. Sabe o que ele chegou e falou? Eu gosto de estar na igreja e sentir que as pessoas têm medo de mim. Eu gosto de sentir o poder de saber que eu posso chegar e colocar ela presa, eu posso fazer alguma coisa. Isso me deixa em êxtase. Então, por isso que você vê muitas pessoas que têm apenas aquele negócio. Não, isso daí eu já passei, isso eu já fiz. Mas então faz aqui para fazer. Não, não sei, não lembro, não sei, aquele tipo de coisa. Mas por quê? A pessoa que apenas quer chegar e dizer que ela é grande, que ela é isso, que ela é aquilo, mas faz? Não, não faz. Isso é igual quando, às vezes, ela abordar por um guarda na rua, olha, isso aqui está errado. Você sabe com quem está falando? Está com isso, a famosa carteirada. A pessoa quer dar uma carteirada dentro da religião. Está errada, não sabe chegar e falar com as pessoas, porque veja só uma coisa, quanto mais velho, mais hierarquia sua. Você tem que saber falar com as pessoas, você tem que conquistar as pessoas para que você possa conduzi-las, e não através do ódio, da raiva, da mágoa e da tristeza. Não é isso. Meus irmãos, desde o momento em que você fez santo, você foi despertado no esoterismo, você botou a roupa branca de Umbanda, você se tornou uma pessoa que tem um sacerdócio pela frente. Ali você começou seu sacerdócio dando o segundo passo, porque o primeiro você deu lá em cima quando aceitou essa missão. Mas nesse segundo passo é que você vai se embolar, você vai cair tudo, porque a sua vaidade de chegar, não, eu tenho tantos anos, eu sou isso, eu sou aquilo outro, eu sou formado, eu sou mais não sei o quê. E a responsabilidade para com aquelas pessoas que precisam de você, para com aquelas pessoas que reencarnaram e você combinou de ajudar elas a caminhar. Meus irmãos, é muito fácil você chegar, uma pessoa é problema, você tirar ela do centro, você tirar ela do barracão, você tirar ela da igreja. É a coisa mais fácil que tem. A mais difícil é você lutar com ela para ela chegar e evoluir. Aí você pergunta, aquela pessoa não te reconheceu o bem que você fez? Possivelmente não, porque ela ainda não tem evolução, não tem entendimento. Mas olha, o orixá dela sim, e vai te ajudar. Chico Xavier contou uma história em que a pessoa não teve uma boa vida, fazia muitas coisas erradas, tinha posses, tudo, não ajudava. Entretanto, ele ajudou uma senhora que tinha um filho várias vezes, tudo, que foi a única pessoa.
Quando ele veio a falecer, ele foi levado para aquelas zonas difíceis de acesso, tudo devido às, vamos dizer, os maus atos dele na vida contra outras pessoas. Mas no momento que ele chegou lá, ele sentia que sempre tinha alguma coisa que amparava, que tirava tudo. Aquela única pessoa que ele chegou, ajudou, fazia prece por ele, ao lado dele, estava ali. E foi ela que resgatou ele daquela zona de umbral. Meus irmãos, existe uma coisa. Nós somos criados espiritualmente à imagem do nosso Criador. Andai como filho da luz. Nós temos que ser também como Deus é. Fonte de paz, harmonia, luz, amor e felicidade. Isso é importante. É importante para a nossa vida espiritual. Lembra de uma coisa, você está aqui encarnado, você é um ser espiritual passando por experiência terrena. Você não é um ser terreno passando por experiência espiritual. Tanto é que tem uma coisa que diz, quando a morte chega do corpo, que o corpo volte do pó ao pó, porque o corpo foi criado na terra. E o espírito retorne a Deus que o criou. Meus irmãos, isso é importante. Eu vou pedir e peço sempre a todos aqueles que estão sob a minha tutela espiritual, dentro do Axeleg Baratolá, dê a maior importância ao culto do sol, ao culto de Olof, porque quando nós falamos culto do sol, é o nome da cerimônia em que nós nos dirigimos a Deus. E a Jagumali, que é o orixá encarregado de mostrar a nossa posição perante ao Criador. Isso é muito importante para a nossa evolução. E essa briga nossa entre o profano e o sagrado tem que vencer. Nós não podemos profanar a casa de Axé com mais ações, causando mal-estar entre os irmãos, entre aquelas pessoas. O pai de santo, a mãe de santo, ele é um zelador. Ele tem que zelar por todos os filhos. Ele está abaixo de tudo. Ele não está ali para ser servido. Olha a oração de Francisco de Assis. Senhor, fazei com que eu seja. Essa deveria ser a tônica toda. Onde tiver dor, que eu leve o bálsamo. Onde tiver, ou seja, que nós possamos chegar e ser. E não nos deixe ter aquela vaidade de querer ser aquele grande pai de santo que todo mundo tem que servir, levar água na bandeja, levar... Não, meus irmãos. Jesus não fez isso também e foi um grande exemplo. Ele mesmo lavou os pés, ele mesmo fez tantas outras coisas. Não deixe a vaidade profana atrapalhar o seu caminho espiritual, o seu caminho sagrado. Meus irmãos, peço perdão a vocês por tomar o tempo de vocês falando sobre o que muitas pessoas não gostam, que é sobre Deus. Passe a tirar um momento para orar a Deus. Entra naquele seu quarto secreto que você tem. Você sabe qual é o seu quarto secreto? É o momento em que você entra no seu pensamento e do seu pensamento só você e Deus conversam. E Ele, ao receber aquela vibração, porque Ele é onipresente, meus irmãos, Ele é onisciente,
Se ele é onisciente, então ele sabe de tudo que está acontecendo e sabe o momento que você vai procurar ele e que você está procurando. E ele vai mandar o orixá seu, ele vai mandar Exu, ele vai mandar a Jagumali te socorrer. A sua prece não vai estar em vão perdido no vácuo. Deus não vai te deixar na pista, contanto que você não ande na contramão dele. Isso que eu estou falando sobre Pai de Santo, Mãe de Santo, serve para os bruxos, as bruxas, os feiticeiros, feiticeiras, os magos, os mestres, porque muitos acabam se perdendo. Por isso que no filme Star Wars ele diz é o lado negro da força. Dentro do esoterismo, o lado negro é terrível, porque quanto mais se sabe, mais poder se tem, mais suscetível de se cair pela vaidade. Meus irmãos, seja você também uma fonte, uma extensão de Deus, que ele possa operar os milagres através de você. E ele vai mandar os orixás te cobrir, te proteger de tudo. Você nunca vai estar sozinho. E o momento em que você chegar e falar assim, estou cercado pelas trevas, estou perdido, não tem mais caminho, esteja certo, você vai ser a luz da escuridão, porque você vai estar resplandecente. Porque a presença do teu orixá, de Onira, de Xangô, de Jagum, de Iemanjá, Nanã, Oxum, Xangô, Airá, estará em você, porque Deus assim mandou. Porque se Deus disser não, não vai acontecer nada. Meus irmãos, grato pela noite de hoje, que Olodumare, o Senhor de todo o universo, de todos os mundos, de tudo, esteja hoje, através de bons pensamentos, boas vibrações, na sua casa, abençoando você, a sua família, seus filhos, tudo, porque assim você é merecedor e Deus está com você. E você está com Deus, não basta Ele estar com você, porque você vai estar sempre com Ele. Meus irmãos, vamos ser dignos do Criador de todos os mundos, do Pai que está no céu. Porque Jesus disse, onde estiver 2 ou 3 ou mais em meu nome, ali estarei. Porque ali onde estiver 2 ou 3 reunidos, pedindo a Deus, ali vai estar os anjos de Deus, os orixás de Deus. E também tem uma coisa, menos de 2 não é reunião, é um só. Mas assim mesmo, se você sozinho, naquele momento, como Jesus na cruz, ele chegou e orou e disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Um momento importante. O momento que no Monte da Oliveira ele orou com tanta força que saiu sangue, meus irmãos. O corpo dele exalou sangue. Tamanha a vibração. Vamos fazer isso. Não adianta a gente apenas estar na encruzilhada, colocando despacho, fazendo isso tudo, se a gente não dirigir uma palavra, um pensamento, àquele que nos criou, que nos deu a vida eterna. Sim, a vida eterna, porque veja só uma coisa, você está nascendo e está morrendo, mas nunca saiu da vida. Você nunca percebeu isso. Você encarna e desencarna, mas você está sempre na vida. Porque a vida, você é um ser imortal, porque Deus te fez imortal como ele.
Vamos trabalhar isso. Convido aqueles que quiserem seguirem essa filosofia, esse entendimento dentro, não apenas do culto de orixá, mas queira também seguir a Deus. O Axeleg Baratolá está de porta aberta, coração aberto, mas venha de coração puro e pensamento limpo nos orixá e no Deus Criador de todas as coisas. Acredite em Olodum, Olof e Olodumare. E nos momentos difíceis, se você quiser, for mais fácil, fala Olorum, Axemi. E você pode dizer também Olorum, Axé ou Atobi. A força de Deus é maior. E é que assim seja. Meus irmãos, obrigado por me acompanhar na noite de hoje, porque, acima de tudo, é uma oração que nós fizemos ao nosso Criador. Muita paz a todos.